Ok, nosso assunto é dons espirituais e eu vou revisar brevemente a primeira parte que nós fizemos no domingo passado. Então, vai passar rapidinho os tópicos, eu quero só que você leia comigo e eu vou dar breves explicações para a gente chegar na parte de hoje. Então, na primeira parte, na introdução que eu fiz na semana passada, eu trabalhei com a ideia de entendermos o que é dom espiritual, para que nós falemos a mesma língua, vamos colocar assim. Eu comecei dando alguns contextos que são importantes, às vezes esquecidos. Eu disse o seguinte, que dons espirituais sempre são tratados num contexto de unidade. O que isso quer dizer? Nos principais textos de dons espirituais, não são os únicos, mas Efésios e Coríntios trabalham bastante essa ideia de dons. A ideia lá é de uma unidade do Espírito. Então Paulo inclusive usa a figura do corpo. Ele fala bastante da igreja como corpo de Cristo. E por que eu quis ressaltar esse aspecto de unidade? É porque, ironicamente, o assunto de dons espirituais deveria ser um causador de união, não de divisão. Mas na história da igreja recente principalmente, estudar dons espirituais tem sido quase que sempre alvo de discórdia. É uma ironia isso, porque eles são tratados em textos que falam de unidade da igreja. Então esse é um lembrete importante. Segundo lembrete importante, é que eles sempre são tratados também num contexto de amor. Então, por exemplo, o corpo se edifica quando os dons são exercidos em amor. Isso é dito em 1 Coríntios 13, Romanos 12 e Efésios 4. São três contextos de dons espirituais. 1 Coríntios 13 é o mais conhecido dos textos e fala de um capítulo inteiro sobre amor. Muita gente conhece, tem até música popular brasileira cantando 1 Coríntios 13, né? Mas só que as pessoas tratam de amor num contexto diferente daquele que Paulo tratou. Paulo citou aquele capítulo inteiro para a gente entender que o exercício do nosso serviço não pode ser arrogante, não pode ser orgulhoso, ele tem que ser feito no espírito de amor. E dons exigem dedicação. Essa foi uma coisa que eu não falei no domingo passado, mas eu incluí aqui. Romanos 12 tem lista de alguns dons e fala assim: se você exorta, faça com dedicação. Se você ensina, esmere-se no fazê-lo. Tem um qualificativo para cada dom. É como se tivesse, você tem essa qualidade, então gaste tempo nela, cansa. Então Paulo se preocupa com isso, por quê? Porque ele sabe que exercer os nossos dons exige dedicação, não basta tê-los. Não é uma mera facilidade que você faz com o pé nas costas, como a gente fala na linguagem bem popular. Exige amor, exige dedicação no exercício dos dons. É possível ter habilidades dadas por Deus e ainda assim exercê-las de forma egocêntrica. Inclusive a carta que Paulo escreve para os Coríntios trata disso, uma maneira errada de usar essas habilidades. Por isso que eu falei no domingo passado sobre dons serem para o serviço. Isto é, eles não são dados para nós nos servirmos. Dons sempre são para outros. Eles sempre aparecem em passagens em contexto comunitário. Então, diferente do que as pessoas pensam, eles não são assim, algo que eu posso usar para me edificar. Na verdade ele não é dado para mim. Olha que curioso, eu como pastor poderia dizer assim: meus irmãos, eu tenho o dom de ensino, então quando eu venho na igreja não tem problema, eu me ensino em casa. Não é assim. Na Bíblia, dons são dados sempre para outros, partindo do pressuposto de que você precisa da ferramenta, da qualificação que o outro tem para te servir. Eu não posso dizer que eu me basto. O próprio conceito de corpo não permite isso. Membro nenhum fica vivo fora do corpo. Então a analogia é para a gente pensar que dons são dados para os outros sempre, nunca para nós mesmos. Dons em funcionamento se transformam em ministérios. Então a gente serve outros quando a gente os faz funcionar. O seu exercício não é facultativo, você tem que fazê-lo. 1 Pedro fala assim: servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. A ideia é de ordenança, tá? E aí, próximo do final da aula, eu tratei da definição de dom. Eu falei assim: é uma qualificação conquistada pelo Cristo exaltado, concedida pelo Espírito a cada cristão individualmente, com o objetivo de servir tanto o corpo de Cristo como o mundo, sendo assim canal da graça divina. Tem muita coisa aí que eu destrinchei na aula passada. Se você quiser assistir, já está disponível na web, você pode ver depois, tá? Nós trabalhamos também com as 4 listas de dons. Tem dons mencionados em 1 Pedro 4,
em Efésios 4, em Romanos 12 e em 1 Coríntios 12. Esses dons são listados e eu coloquei aqui essas listas de dons, tá? E no finalzinho eu falei o que não é dom. O que não é dom? Que as pessoas confundem. Talentos são habilidades naturais. Então eu dei exemplo de cantar. Tem gente que fala assim, eu tenho o dom da música. Não, você não tem o dom espiritual da música. Porque até pessoas que não amam a Deus têm habilidade musical. Dom espiritual não é uma habilidade natural. Ela é uma habilidade concedida pelo Espírito Santo àqueles que são cristãos genuínos. Quando eles nascem de novo, é como se eles estivessem recebendo uma série de características espirituais, habilidades espirituais. Então eles servem para nos ensinar sobre essa nova vida. Portanto, talento não é dom. Pode ser unido a um dom, mas não é dom. Fruto do Espírito também não é dom. E às vezes as pessoas podem ter dom e não manifestar o fruto do Espírito, o que é lamentável, porque fruto do Espírito diz respeito ao caráter. Não devemos confundir com dom. Eu não tenho o mesmo dom que você, e você não tem o mesmo dom que eu, mas todos nós temos que manifestar o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é característica de todo cristão, deveria ser, diz respeito ao caráter. E dom também não deve ser confundido com cargo. Você não precisa ter cargo para exercer dom. Cargo é circunstancial, dom é identidade sua. É uma qualificação que você vai ter em qualquer momento. Inclusive você pode ser negligente para com o dom que você tem. Amanhã eu vou falar disso. Às vezes a gente pode ser negligente e não exercê-lo. Não significa que a gente não tem, mas é porque a gente não tem interesse em exercê-lo, tá? Mas a gente não deve confundir dom com cargo. E aí o último slide do domingo passado, eu perguntei, quem escolhe os dons? Aí eu falei, o Espírito os distribui a todos os nascidos de novo, soberanamente. Ele distribui a quem Ele quer. Ele faz a distribuição que Ele quer. A gente não escolhe os nossos dons pessoais. Mas tem um texto lá em 1 Coríntios 31, fala assim, procurai... 1 Coríntios 12, 31, perdão. Fala assim, procurai com zelo os melhores dons. O que esse texto significa? E aí eu expliquei que não significa que a gente pode trocar de dom. Chegar para Deus e falar assim, Senhor, eu não gostei desse pacote, dá para o Senhor trocar? Não é isso que o texto quer dizer. Ele estava falando das coisas que são necessárias, fundamentais para a vida da igreja. Ele estava confrontando a igreja de Corinto que se orgulhava do dom de línguas. E Paulo diz, olha, eu não estou desprezando o dom de vocês, mas tem outro dom que é mais necessário para o bem-estar da igreja. Aí ele fala do dom de profecia, que eu vou falar daqui a pouco, tá? Então, a ideia de procurar os melhores dons é de procurar aquilo que é útil na vida da igreja. Tem coisas que, sem as quais a igreja não sobrevive bem. Ela fica muito doente. Algumas coisas até podem ser exercidas mais ou menos por outros, mas tem coisas que são fundamentais. E eu vou explicar daqui a pouco como alguns dons relacionados à palavra são fundamentais para o bem-estar da igreja. Bem, eu parei aqui no domingo passado, então agora, antes de continuar, eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia, e nós vamos ler dois textos. 1 Pedro 4, versos 10 e 11 é o primeiro. 1 Pedro 4, versos 10 e 11. Diz assim, servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Por que eu quero começar com esse texto? Porque ele fala de servir uns aos outros, e no verso 11 ele faz uma divisão de categorias, que é o que eu vou tratar hoje. Fala assim, se alguém fala, não está dizendo de habilidade de falar, todos nós temos habilidades de falar. Se alguém tem dons relacionados ao comunicar, então faça o quê? Fale de acordo com as santas escrituras, os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça de acordo com a força que vem de Deus. Então a gente vai falar hoje de dois tipos de dons. Tem os dons num pacote que a gente chama de dons de falar, e depois a gente vai falar sobre os dons de servir. E eu vou colocar alguns dons nessa categoria. O outro texto que eu quero ler é Efésios 4, a partir do verso 11.
Efésios 4, a partir do verso 11. Esse texto tem alguns dons de falar. Diz assim: e ele mesmo, isto é, Cristo Jesus, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Bem, vamos continuar agora. Daqui a pouco eu vou entrar nos dons listados aqui em Efésios 4. Eu quero dizer mais algumas coisas em caráter introdutório, para a gente entender o porquê eu estar estudando esse assunto com vocês. Então eu quero falar de duas coisas que eu julgo serem interessantes para abrir essa parte de hoje. A primeira é dizer assim: qual é o mal que a gente produz na vida da igreja quando a gente é ignorante em relação aos dons espirituais? Eu queria falar, o que ignorância quanto aos dons produz? Que prejuízos isso traz? Eu vou colocar aqui, os prejuízos resultantes do desconhecimento dos dons espirituais. 2, pelo menos eu quero ressaltar. É possível a gente pensar em mais, mas esses 2 acho que são importantes. Primeira coisa é que quando a gente não conhece dons espirituais, frequentemente a gente compara pessoas. Essa comparação entre 2 irmãos é muito ruim. O que eu quero dizer com isso? Quando você começa a se julgar de acordo com outro padrão melhor do que você, pelo menos aos seus olhos, e você sente uma certa inutilidade. Eu vejo frequentemente cristãos dizendo assim: pastor, eu não tenho dom igual ao senhor. Eu não consigo falar lá na frente igual o fulano. Essa comparação entre 2 irmãos mostra uma ignorância quanto à ideia de que todo mundo tem que ter essa habilidade. Mas eu não sou igual aquele lá. Eu quando falo em público fico morrendo de vergonha. Quero me esconder, quero sumir. É bom que a gente entenda que não é esperado que todos vocês tenham habilidades ligadas a ensino público. Não deve ser esperado isso. Por quê? Porque o corpo de Cristo funciona com pessoas de habilidades diferentes. O texto de Gálatas 6 fala de cada um carregar a sua carga, cada um entender a sua função, carregar o seu peso. Então é importante a gente não gerar esse tipo de comparação que desperta menosprezo, tá? Uma segunda coisa é a falta de reconhecimento mútuo. Esse é o outro lado. Normalmente é o lado crítico nosso. É quando a gente está fazendo alguma coisa e a gente esperaria que o outro fizesse igual. Porque presta atenção, você sempre critica as pessoas baseados no padrão que você mesmo é para os outros. Você nunca critica baseado naquilo que você não faz. Normalmente as suas críticas não vêm nos erros que são seus. Até porque seria um tapa na sua própria cara. Dizer, fulano não faz isso, mas eu também não faço. Então normalmente a gente olha com maus olhos para aquele que não faz as coisas que a gente faz. Isso mostra que quando nós fazemos esse tipo de comparação e a gente reage de maneira soberba, nós não reconhecemos o outro. Falta reconhecimento mútuo. Então quando a gente exige que o outro seja uma cópia de nós mesmos, a gente mostra ignorância quanto às diferentes funções. Seria a mesma coisa que o pé querer que a mão aguente o mesmo peso. A perna falar assim, vai, fica de bananeira, quero ver agora você aguentar. Quero ver se no braço você aguenta tanto tempo. Depois você fica falando que eu reclamo por causa das minhas dores. A perna poderia dizer, né? Eu tenho dores, mas olha o peso que eu aguento o dia inteiro. Aguenta você, braço, vamos lá, quero ver. Esse tipo de espírito, que claro, eu estou aqui dramatizando, ele é presente quando a gente esquece a necessidade que a gente tem do outro ser diferente de nós. Paulo fala algo em Romanos 1, versos 11 e 12, que eu acho muito lindo. É um dos textos que eu gosto demais de Paulo, porque ele fala assim: eu desejo muito ver-vos para compartilhar
alguns dons. Aí ele continua assim, isto é, ou melhor, ele fala assim, para que reciprocamente nos edifiquemos. Sabe por que eu gosto desse texto? Porque o apóstolo Paulo, indo visitar uma igreja, se o apóstolo Paulo escrevesse uma carta para a igreja presbiteriana Aliança de Limeira e falasse assim, Dinha, estou indo visitar vocês, eu quero muito que você me ajude a crescer na graça e no conhecimento de Jesus. A maioria de nós diria assim, você está brincando, né, Paulo? Você está falando sério? Eu ajudar você? Você está de brincadeira. Paulo, eu leio as suas cartas, Paulo. Eu aprendo com as suas cartas. Quer dizer, a impressão que a gente tem é que aquela pessoa que está nesse nível espiritual e que conhece, ele não precisa do outro. Errado. Esse conceito é completamente errado. Paulo fala para que reciprocamente nos edifiquemos. Ele reconhece a necessidade que ele tem de outras pessoas. Então, se ignorância quanto aos dons é prejudicial, o que a gente ganha quando a gente conhece os dons? Então agora o outro lado da moeda, né? Resultados positivos do conhecimento dos dons espirituais. Então, primeira coisa, fardos são desfeitos. Essa é a primeira coisa preciosa de conhecer os dons. É muito bom a gente não ser exigido o que a gente não tem grande habilidade em fazer. Por exemplo, vou explicar aqui. Se você está na igreja há algum tempo, provavelmente você já ouviu a ideia assim, ó. Quantos de vocês trouxeram pessoas para a igreja? Dá para contar os seus filhos espirituais aí? Aí você começa a olhar para o lado e fica uma vergonha, porque não tem ninguém que você trouxe para Jesus, ali, pelo menos. E aí tem aquele seu José, que é muito bom, já trouxe uns 15 para a igreja. Você fala, não sei como é que o seu José consegue. O que o seu José tem, que o seu José traz 15 e eu 0, Senhor. E a gente se sente tão mal, você vai para casa assim, se achando um nada. Quando a gente aprende que de repente o seu José tem uma habilidade dada pelo Espírito que faz dele diferenciado nisso, fardos são desfeitos. A Bíblia não está dizendo que a gente não tenha a obrigação de testemunhar de Cristo. Eu vou explicar isso daqui a pouco melhor. O que ela está dizendo é que tem pessoas que fazem algumas coisas melhores do que outras. E que Deus abençoa. E tudo bem. E como é bom a gente não esperar que eu tenha que ter todos aqueles dons que parece que eu nunca tenho. Uma vez meu pai estava ensinando sobre dons espirituais numa igreja, e ele foi falando de diferentes dons. Quando ele chegou num determinado dom, uma mulher muito assim, simples de entendimento das escrituras, falou assim, pastor, eu tenho um dom e eu não sabia. Por quê? Ela tinha esse fardo. Todo mundo fala de dom, parece que eu não tenho, pastor. Claro que tem, mas faltou entendimento para ela compreender como fardos são desfeitos, né? Como é bom a gente entender que nós somos membros úteis no corpo de Cristo. Segunda coisa, conhecimento dos dons elimina a autodepreciação. Paulo fala lá em 1 Coríntios 12, que quem é orelha não deve ficar triste porque a orelha não é, e não olho, ou coisa do tipo, né? Quem é mão porque é mão e não é cabeça. A gente não deveria ter essa depreciação, autodepreciação. E também não deve haver autossuficiência. Paulo fala da necessidade dos membros mais evidentes precisarem do trabalho daqueles que são menos evidentes. Não é curioso que os órgãos que a gente chama de vitais estão escondidos? Eles não aparecem, mas eles são vitais. Isto é, sem eles o corpo não vive. Então, nem sempre o que aparece é aquilo que é mais importante. Nem sempre, tá? Então é importante a gente conhecer dons. Antes de explicar dons, eu vou falar nessa primeira parte sobre os dons de falar. Eu quero dar uma explicação importante aqui. Eu quero dizer o seguinte. Existe uma diferença entre deveres e dons. Presta atenção, porque essa é uma parte que pode gerar confusão se você não aprendeu sobre isso antes. O que eu quero dizer é o seguinte: todos nós temos deveres que são comuns a todos os crentes. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Todos essas palavras que eu estou listando aqui, elas são deveres exigidos na Bíblia de todos vocês. Mas o que eu quero explicar é que elas também são relacionadas a dons. Então eu vou explicar como que isso acontece. Veja só, eu não vou abrir cada texto com você, mas eu vou lembrar alguns aqui, ó. Colossenses 3,16 fala: instruí-vos uns aos outros, aconselhai-vos mutuamente. Então é a ideia de que eu preciso ajudar de alguma maneira a Lilian a entender melhor a Bíblia e ela a mim. De novo aquele espírito assim, você está de brincadeira, né, pastor?
eu ensinar. Mas a Bíblia exige que a gente se ensine mutuamente. E a gente aprende. Quem é professor, quem é mestre também aprende na igreja. A 1 Tessalonicenses 5:11 fala: consolai-vos uns aos outros. É a ideia de que aconselhar, consolar, não é tarefa só de quem é pastor, de quem é presbítero. É tarefa de todo crente. Você, presbítero Aldo, tem sido um dos grandes defensores dessa ideia, mas o nosso conselho como um todo, tem falado disso. Outros membros da igreja têm falado sobre essa ideia de que nossa igreja tem que aprender a se pastorear. Ser pastoreada sim por aqueles que são oficiais, mas ela tem que aprender a cuidar um do outro. Isso é importante, de sermos apoio, esteio um para o outro. A Bíblia ordena isso, não é só, você não pode dizer assim: eu não tenho esse dom. Você pode não, como disse o presbítero Fábio numa aula dele, você pode não aguentar chumbo grosso, mas tem chumbo fino também, e chumbo fino você se arrisca. Você pode ajudar a pessoa, você pode dizer alguma coisa. O doutor Aldo fala assim: citou alguma coisa da Bíblia? Não. Mas como não? Você sabe alguma coisa da Bíblia. Ajude essa pessoa a confiar em Deus, console ela. Isso é ordem bíblica. A Bíblia também ordena que você testemunhe. Agora vem um importante. Atos 1:8 fala que nós recebemos o poder do Espírito para sermos testemunhas. E Deus não está dizendo isso só para os apóstolos, porque todos os cristãos que foram espalhados por causa de perseguição foram testemunhas. Então isso vale para todos, não só para o colégio apostólico. Gálatas 5 e capítulo 6 também fala da ideia de socorrer, suportar uns aos outros. Isso é bíblico, ordem. 2 Coríntios 9 fala assim, que cada um deve contribuir segundo o que propôs no seu coração, porque Deus ama a quem dá com alegria. Contribuição é um dever de todo cristão. E governar também, porque Gênesis 1:28 fala que nós temos que dominar a terra, sujeitar-a. Por que eu escolhi essas palavras? Presta atenção agora. Todos esses são dons espirituais. Eu só escolhi palavra que estão listados entre os dons, porque eu quero ensinar um princípio importante agora. O princípio é esse aqui. Todos temos deveres comuns aos cristãos, mas nem todos temos dons para exercermos tais tarefas de forma excelente. Todos podemos servir, mas quem tem dom serve melhor naquela área. Então presta atenção. Pode acontecer de você estar trabalhando num lugar e tem pessoas que vão trabalhar numa igreja que está começando, que não tem uma série de pessoas para servir. Aí o cara é igual o Ombril, 1001 utilidades. Ele bate o escanteio, ele corre lá para a área, ele vai cabecear, ele vai para o gol, né? E quem faz isso, normalmente faz aquilo que não tem facilidade em fazer. Ele está certo em fazer isso, até que apareça alguém melhor do que ele para fazer. E aí ele deve com humildade dizer: por favor, assuma. O que eu estou querendo dizer com isso? Nós temos o dever de ajudar. Se alguém aqui na igreja chama você para servir, você não fala assim: eu não tenho dom. Não, sirva. Mas talvez depois de algum tempo envolvido com isso, você vai dizer: não é o que eu faço melhor, eu gostaria de fazer tal coisa, porque eu faço isso, eu acho que não só com alegria, mas com muita destreza, com facilidade. E é importante que a gente entenda isso. O fato de eu não achar que eu estou servindo bem, não significa que eu não deva servir. Mas é lógico que quando nós colocamos as pessoas mais capacitadas para fazer aquilo que aquele tipo de tarefa, anda de vento em popa. É lógico que sim. É lógico que acontece isso. Você bota alguém para ensinar na escola dominical que não tenha dom de ensino, vai ser aquela aula assim que você fala: Senhor, me dá paciência, Senhor, eu preciso ser crente para aguentar isso. Mas se você bota um professor que ensina com facilidade, você fala: gente do céu, isso aqui é aula. Mesma coisa com pessoas que são sensíveis às necessidades um do outro. Quem aconselha, quem consola, parece que tem jeito para fazer isso. Mas tem uns que são brucutus assim, sabe? Sai atropelando, atravessando. Tem gente que faz com facilidade. Olha só que interessante. Contribuir, por exemplo. Contribuir é uma habilidade que é chamada de dom espiritual, tá lá, aqueles que contribuem, façam com liberalidade. Todos nós temos que participar do sustento da igreja, mas tem pessoas a quem Deus parece que dá maior desprendimento. E esses são aqueles que vão ajudar as pessoas que você nem sabia que eram ajudadas. Porque ele enxergou a necessidade de um, enxergou a necessidade do outro, e foi lá e socorreu e ajudou. E você nem sabe.
O que eu quero que você entenda é isso. Todas essas tarefas que eu cito aí, elas são deveres nossos. Então a gente tem que fazer em alguma medida. Não adianta você dizer, não tenho dom. Mas quem tem dom vai fazer com tanta facilidade que vai ser impressionante. Com tanta destreza que vai ser mais abençoador. Então é importante a gente entender a diferença entre dever e dom. Então eu vou ilustrar com um último exemplo. Eu dei esse exemplo quando eu estava conversando com o presbítero Aldo uns dias atrás. Quando a gente fala assim, todos vocês têm que ajudar e serem conselheiros, eu não estou esperando que todos vocês tenham dons de exortação, a Bíblia fala. Não é verdade que todos vocês têm, eu duvido que todos vocês tenham. Não é comum isso acontecer. Então eu sei que nem todo mundo vai ter jeito para fazer como alguns poucos fazem muito bem. Mas é bom que a gente entenda que um pouco a gente pode fazer, mas outros fazem. E esses outros que fazem bem são aqueles que serão mais procurados, porque sabem fazê-lo. É assim com todos os dons, e eu quero dar alguns exemplos, tá? Então o que a gente vai fazer no resto do nosso tempo aqui? Nós vamos listar os tipos de dons. Há mais de 17 dons espirituais mencionados na Bíblia. Quando eu falo mais de 17 é porque um deles está no plural. Pode ser que tenha mais, mas Deus não nos mostrou. Então eu não vou falar daquilo que a Bíblia não falou. Mas eu até selecionei alguns que alguns que eu não vou falar, não que eu não queira falar sobre eles, depois a gente pode no momento de perguntas e respostas, mas por uma questão de tempo eu prefiro focar em alguns que eu sinto são mais comuns, e a Escritura fala mais deles. Eu vou falar de dons de falar nesse primeiro momento, depois a gente vai ter nosso intervalo, eu vou falar de dons de servir, e amanhã na Escola Bíblica Dominical eu vou falar de dons de sinais. É aí que entra milagres, cura, línguas, e assim por diante. Isso é amanhã, é aquele finalzinho, tá? É o finalzinho da aula. Então todo mundo que estava esperando que o pastor Heber fosse falar sobre isso hoje, nada. Não vou nem mencionar. Suas perguntas serão todas deixadas para amanhã, tá bom? E de onde eu tiro essa linguagem aqui? As duas primeiras divisões são tiradas de 1 Pedro 4,11, que a gente leu há pouco. Aquele que fala, segundo os oráculos de Deus. Aquele que serve, na força do seu poder. Então, o próprio Pedro categoriza em dons de falar, dons de servir. E o outro vem de 2 Coríntios 12, em que Paulo fala dos sinais do apostolado. Aí eu vou falar disso amanhã, tá bom? Então, agora a gente vai gastar nosso tempo com dons de falar. Então, vamos tratar deles. Eu li Efésios 4, de 11 a 16, e também 1 Pedro, por uma razão. Olha só, dons de falar estão ligados à comunicação da palavra de Deus. Os que têm tais dons precisam crescer no entendimento das Escrituras. Pedro escreve, se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus, isto é, fale de acordo com a Bíblia Sagrada. Então presta atenção. Se alguém gosta de evangelizar, se gosta de pregar, se gosta de ensinar, se gosta de aconselhar, qualquer uma dessas atividades precisa ser repleta de Bíblia, tanto explícita quanto implicitamente. Tanto citando a Bíblia, mas só citar a Bíblia não é dizer que você tem uma mensagem bíblica. Satanás também sabe citar a Bíblia, mas tirar princípios que às vezes não estão óbvios, mas que são verdadeiros, né? A Escritura nos permite tanto entender aquilo que está explicitado, mas coisas que nós podemos deduzir delas. A Confissão de Fé de Westminster é muito sábia em dizer que a Escritura tem tudo que nós precisamos saber para a nossa vida, está explicitamente lá, ou pode ser logicamente deduzido das Escrituras. Então, tudo que eu falar nos próximos slides, entenda bem. Se você sente que Deus te deu alguma habilidade nisso, então você precisa ser um conhecedor da Bíblia. Quando eu falo conhecer a Bíblia, não é que os outros crentes não precisem conhecer, mas é que você tem que conhecer para passar para os outros. Normalmente quem conhece para ensinar, conhece mais, né? Quem conhece para passar para os outros, tem que conhecer mais. Você já viu gente dizendo assim, eu sei para mim, eu só não sei falar para os outros. Já viu gente dizer assim? Não é? Isso não serve para quem tem dons de falar. Você tem que conhecer para comunicar isso aos outros. Então, quero pegar a lista de Efésios 4:11, que tem lá 5 coisas, fala de apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Alguns interpretam pastores e mestres como sendo um só. E quero primeiro dar uma explicação aqui rápida sobre o contexto.
Algumas pessoas, respeitadas inclusive, que eu admiro bastante, defendem que essa não é uma lista de dons, mas é uma lista de ofícios. E essa lista de ofícios, ela fala de ofícios que não existem mais. Então, por exemplo, as pessoas que interpretam assim, elas entendem que apóstolos, profetas, evangelistas foram ofícios, foram posições autoritativas na época da igreja primitiva. Aquela primeira igreja logo depois de Jesus Cristo ressuscitar e subir aos céus, que foi descrita o começo da sua história no livro de Atos dos Apóstolos. Aquela igreja tinha esses ofícios, mas hoje a gente não tem mais. Essa é a interpretação de algumas pessoas. Então eles falam que o ofício que Deus deixou para a igreja hoje é de pastor-mestre. Aí eles interpretam essas palavras como sendo uma coisa só. Eu não defendo essa posição, porque eu vou aqui dar uma explicação muito rápida, não dá para entrar em muitos detalhes. Eu entendo que a necessidade dessas funções, ela parece apontar para algo que não é feito de uma vez por todas, mas carece de atuação constante. O texto que a gente lê hoje fala da edificação do corpo, que vem em decorrência desses dons. E fala assim, para que a criança não seja, para que a pessoa não seja agitada de um lado para o outro por vento de doutrina, mas para que o corpo cresça bem ajustado. Tudo isso que está sendo descrito é gradativo, não é instantâneo. Esse crescimento, ele é gradativo. Então, por esta razão, não é a única, mas por essa razão eu sou inclinado a pensar que aqueles dons são necessários para a igreja sempre. Não são coisas que aconteceram no passado e não são repetidas hoje. Eles são necessários para a igreja porque esse crescimento continua acontecendo na vida da igreja. A gente sempre está em fase de crescimento. E eu não estou brincando com aquela piadinha que primeiro a gente cresce assim, depois a gente cresce assim. Não, na Bíblia Sagrada nós somos iguais crianças, crescendo para que a gente atinja a estatura da varonilidade de Cristo. Isso é, nos tornarmos homens maduros, como era Jesus Cristo, o nosso irmão mais velho. Essa é a ideia. A gente está em constante crescimento, e esses dons de falar são necessários para a vida de constante crescimento da igreja. Por isso, nós concluímos que a lista é de dons, ainda que haja ofícios relacionados a tais dons. Então deixa eu explicar essa última frase. Tinham apóstolos no Antigo Testamento que não tem hoje. Por exemplo, os 12, quando Judas deixou os 12 e tiveram que escolher um novo apóstolo, eles colocaram 2 critérios. Você tinha que ter vivido com Jesus Cristo e recebido os ensinamentos dele, e teria que ser testemunha da sua ressurreição. Essas coisas não são verdadeiros de ninguém hoje que se diz apóstolo. Tá? Ela só valeu para um homem que foi apóstolo fora de tempo. Por quê? Ele tanto recebeu o ensinamento diretamente de Jesus, quanto ele foi testemunha da ressurreição de Jesus. E esse homem era Saulo, e passou a ser chamado de Paulo. Ele cumpriu os 2 critérios, por isso que ele é chamado na Bíblia de um apóstolo. Ele fala um apóstolo nascido fora de tempo. Então, existem ofícios com esse nome. Apóstolo, tem o ofício de profeta no Antigo Testamento. Mas quando eu falo de dons agora, eu não quero que haja confusão com aqueles que eram apóstolos lá atrás, com os profetas do Antigo Testamento, tá? Então eu vou falar de habilidades, não de posições autoritativas. Então vamos lá. Vamos falar das habilidades. Quero falar uma por uma. Primeiro, deixa eu falar de apóstolos. O que eu julgo ser o dom do apostolado? No caso aqui, esses apóstolos citados em Efésios 4:11. O que eu gostaria de explicar é que apóstolo, primeiramente, tem o sentido de ser enviado. Tá? O verbo apostelo no grego é ser enviado por alguém, é ser levado para lugares distantes, ou lugares que não são, que não têm frentes abertas, alguém que é comissionado para alguma coisa. Essa é uma boa palavra, sinônima de apóstolo. Então, o que isso significa? O apóstolo é aquele que, num certo sentido, é enviado para lugares distantes. Por isso que eu entendo, e estou explicando dessa maneira bem curta aqui, que dom apostólico seria o que todo chamado missionário deveria ter. Sabe quando a gente fala assim, fulano é missionário? Essa é a função que ele ocupa. O que ele deveria ter de habilidade? Ser alguém apto a entrar em lugares não semeados e começar novas frentes.
ele deveria ser capaz de começar novas frentes e abrir terreno. Sabe, as primeiras pessoas que vieram como missionários no Brasil, eles literalmente, em alguns contextos, tiveram que abrir mato, né? Tiveram que abrir caminho. Então você vai lá no meio do mato e vai abrindo caminho. A ideia aqui, que eu estou tentando propor, é que o dom do apostolado seria uma habilidade de ir para lugares em que o evangelho ainda não foi devidamente semeado, e você faz isso, você cria novas frentes. Então eu comparei com o missionário para a gente entender o que a gente normalmente chama as pessoas que têm dom. Mas que fique bem claro, nem todo missionário tem dom de apóstolo, por isso que eu acho que não se dá bem no campo em que ele está exercendo. Isso é importante a gente entender. Eu conheci um pastor que chamou muito a minha atenção pelo jeito dele. Ele é um pastor que ama trabalhar com novos trabalhos. E uma vez ele estava contando um trabalho que ele fez num lugar bem distante do Brasil, bem assim, carente de trabalhos cristãos saudáveis, e também socialmente um nível baixo, e ele lida muito bem com esse povo, porque ele é muito simples de linguagem e tal. E aí, ele estava contando que quando estava assim bom, e a igreja organizou e todo mundo estava super feliz, ele falou, está na hora de eu ir embora. A igreja falou, não pastor, agora que a gente organizou, ele falou, mas é isso mesmo, está na hora de eu ir. O meu trabalho foi esse, eu gosto de fazer isso, mas agora que a gente pegou um amor pelo Senhor, ele falou, agora vem outra, é cuidar de vocês. Eu não trabalho assim, eu trabalho com outro tipo de coisa. E ele saiu de campo e foi para outro campo, e no outro campo que ele foi, ele fez a mesma coisa. Para mim esse homem estava demonstrando um entendimento daquilo que ele faz de melhor. O maior prazer dele não é ficar aqui falando na frente desse mundo de gente. Ele gosta de semear onde não tem nada. Ele gosta de trabalhar com a terra bem despreparada. É o prazer dele, é a habilidade maior dele, é onde Deus o abençoa mais. Nesse sentido, para mim, ele é um exemplo de dom de apostolado. Próximo da lista, os profetas. Profetas, eles têm um aspecto aqui diferente. Eu quero fazer uma distinção muito clara entre o profeta como dom e o profeta do Antigo Testamento, porque na maioria das vezes a gente ouve profeta, a primeira coisa que nos vem à mente é prever o futuro, e a gente se esquece que não é isso que o profeta essencialmente fazia. Por exemplo, tem profecias do Antigo Testamento que quase não gastam tempo com predição. O negócio deles não é isso. O profeta não é essencialmente um adivinho. O que o profeta é essencialmente é alguém que profere aquilo que Deus lhe falou. É isso que o profeta faz. Ele é um arauto, ele é um comunicador daquilo que Deus lhe disse. Então, nós não podemos achar que profeta tem a ver com a ideia de prever futuro. Embora na Bíblia tenha havido homens com essa habilidade, o dom profético aqui não tem nada a ver com isso. Pelo contrário, o dom profético ele é muito bem descrito em 1 Coríntios 14. Eu vou pedir para você abrir lá. 1 Coríntios 14, eu quero ler versos 1 a 3, depois o 24 e o 25. Olha só, amanhã eu vou falar de dom de línguas, então por hora eu não vou mexer no que menciona aqui em línguas, só quero mexer na ideia de profecia, tá? Que está aqui. Fala assim: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Olha como Paulo destaca a profecia. Pois quem fala em outra língua não fala a homem, senão a Deus, visto que ninguém o entende. E em espírito fala mistérios, mas o que profetiza, fala aos homens. Olha o que ele faz. Ele fala edificando, exortando, consolando. A ideia é que o profeta, ele é aquele tanto que exorta, que confronta, mas também levanta, encoraja. E eu gosto muito dos versos 24 e 25. 24 e 25. Porém, se todos profetizarem, e entrar algum incrédulo ou indouto, é ele por todos convencido e por todos julgado. Tornam-se-lhe manifestos os segredos do coração, e assim prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. Paulo estava tratando do dom de línguas, dizendo assim, se uma pessoa que não é cristã entrar na igreja e ver vocês falando em línguas, vai falar assim, todo mundo está louco. Mas se ele entrar e ouvir uma profecia, aí Paulo vai explicar o que acontece. Se ele ouvir uma palavra profética, o que vai acontecer?
os segredos do seu coração vão ser manifestos. Presta atenção, segredos manifestos, não tem nada a ver com ele contar para o pastor. A ideia é que quando alguém está falando uma palavra que a Bíblia chama de profética, ela é tão vívida. A impressão que dá é que quem está falando conhece você de dentro para fora, que frequentemente, quando alguém é confrontado com uma palavra assim, no final ele diz assim: quem é que contou para você? Quem é que te contou o que estava acontecendo? Eu sei que alguém me falou. Alguém falou para você. Tenho certeza. Não é possível. Você falou só para mim hoje. E muitas vezes quem fala essa palavra não tem a mínima noção que falou diretamente a um ou a outro. O que isso mostra? O texto de Coríntios fala que quando essa palavra é dita, ela impacta de tal forma que a pessoa que a recebe diz assim: Deus está aqui. Não é possível. Então Deus está aqui, porque Deus é que te falou tudo isso. O profeta então era aquele que conseguia, com a sua palavra, discernir os segredos do coração. Agora, como é que ele faz isso? Agora vem uma explicação importante. Eu não entendo que tenha nada a ver com adivinhar o que está acontecendo. Profecia na Bíblia não é assim: tem alguém aqui que está com problema no pulmão, estou percebendo, estou sentindo aqui, Deus está falando comigo. Não tem nada a ver com isso. Por quê? Porque Paulo fala como é que você tem que exercer o dom profético. Abre em Romanos 12. Romanos 12. Romanos 12 tem um ensinamento muito interessante. Fala assim, ó. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Verso 6, tá? Romanos 12, verso 6. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se profecia, como é que você deve exercer? Segundo a proporção da fé. Num primeiro momento, parece que esse texto quer dizer que se você tiver o dom da profecia, você deve profetizar de acordo com a quantidade de fé que você tem. Se você tem muita fé, você profetiza mais. Se você tem pouca fé, você profetiza menos. Só que esse sentido é completamente estranho à Bíblia. Imagina alguém que tivesse que falar uma palavra de Deus, mas ele tem pouca fé. Ele fala assim: gente, eu não vou falar, eu estou com pouca fé hoje. Não tem nada a ver com a sua fé subjetiva. Esse é um entendimento completamente equivocado. Por quê? Porque olha o que diz em versos anteriores, no versículo 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. A medida da fé é o que deve dar moderação a você. Imagina se a gente tem muita fé. Ninguém vai ter moderação. Por quê? Se alguém tivesse muita fé, ele teria orgulho. Diria assim: então, sinto muito vocês de pequena fé, né? Mas não é isso que o texto está dizendo. Ele fala de moderação porque existe uma fé que mostra pra gente qual é que é o nosso lugar. Fé aqui, presta atenção que agora acho que vai ficar mais claro. Fé aqui não é a nossa confiança subjetiva em Deus. Fé aqui é a verdade de Deus revelada a nós. Judas, versículo 3, fala assim: a fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Não está falando de confiança, está falando de conjunto de verdades. É esse conjunto de verdades que me ensina a pensar de mim mesmo com moderação. Então por que eu tenho que pensar com moderação acerca de mim mesmo? Que a Bíblia fala que eu tenho que baixar a bola. Não tem a ver com quanto eu confio. Porque aí no tempo que eu estiver fraco espiritualmente, eu vou dizer: eu sou um porcaria mesmo. Mas quando eu estiver bem, eu vou falar: não, graças a Deus agora eu sou bom. Mas é tolo isso. Isso não combina com o resto da Bíblia. Agora, a Bíblia diz o que você tem que pensar acerca de você mesmo. Ela é a fé que diz o que você tem que pensar acerca de você mesmo. E tem que ter moderação. Então, presta atenção. Profetizar segundo a medida ou a proporção da fé significa você profetiza segundo a proporção do corpo de verdades. Se o corpo de verdades é esse livro, então você profetiza só na medida dele. Nem mais, nem menos. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se essa é a fé que foi entregue aos santos, então quem profetiza fala de acordo com a palavra de Deus. É por isso que em 1 Coríntios 14 fala assim, que se tiverem profetas, 2 ou 3 profetizem e os outros julguem.
Como é que a gente pode julgar se alguém está profetizando coisa que não tem nada a ver com a Bíblia? Então profecia não tem a ver com adivinhação. Profecia tem a ver com ensinar verdades que sejam segundo a proporção da revelação de Deus, da Bíblia. Aí dá para julgar, porque aí você tem um parâmetro para dizer assim, olha, o que você está falando não é verdadeiro. Porque a Bíblia diz assim, assim, assim. Agora, se eu sou um profeta daquele tipo assim que diz, olha gente, a programação de vocês amanhã vai furar, viu, porque vai chover. Estou dizendo, Deus me falou, vai chover. Como é que você julga? Se nem meteorologista acerta. Você não tem como julgar. É impossível julgar coisas dessa natureza subjetivas. Só é possível julgar quando você tem um padrão para julgar. Por isso que quem profetiza, profetiza segundo a palavra de Deus. Então o que é profecia? Tudo para explicar isso aqui, ó. Tudo que eu falei para explicar isso aqui. Profecia é aquele que pega essa verdade de Deus e confronta as pessoas com ela, com o intuito de admoestá-las, mas também de levantá-las. Frequentemente quem é profeta, ele prega com uma preocupação ética. Quem é profeta frequentemente vai falar de santificação, porque ele quer que você cresça no caminho com Jesus Cristo. Ele vai exortar você a abandonar o caminho de pecado, o seu orgulho e voltar-se para o Senhor Deus. Quem é profeta quer fazer essas coisas porque o intento dele é corrigir o povo dos seus maus caminhos. Eu citei um verso na semana passada, lá em Provérbios, que fala, sem profecia o povo se corrompe. Por quê? Porque o profeta é o tom ético no meio do povo. Ele é aquele que corrige o povo dos seus maus caminhos. Então o profeta frequentemente vai ter essa ênfase, essa preocupação com vida limpa, com caráter, essa pregação com um forte tom ético. Vamos prosseguir aqui, depois vocês vão ter um momento para perguntar se ficou alguma dúvida. Evangelista. Então o que seria o dom de evangelista, o dom de evangelismo, se a gente pode colocar aqui? Quero explicar aquilo que eu falei antes. Eu não vou defender que se você não tem o dom, você não tem que falar de Jesus. Não é verdade. A Bíblia diz que todos nós somos testemunhas. E todo mundo que testemunha tem que falar daquilo que viu e ouviu. Então o que é ser testemunha de Cristo? É você falar daquilo que você tem percebido de Deus na sua vida e das pessoas ao seu redor. Você tem que saber falar disso. Você tem que chegar para as pessoas e dizer assim, ó, eu queria contar o que Deus fez na minha vida, eu sou testemunha. Deus fez isso, isso, isso. Quero contar para você. Isso você pode fazer. E não precisa de nenhuma habilidade extraordinária. Mas eu quero defender que quem tem dom de evangelista, ele tem uma facilidade especial, particular, ímpar, de explicar a redenção. Ele consegue fazer com que as pessoas entendam com mais clareza e parece que sejam mais cativadas por isso. Eu já tive vontade de ter momentos à la Filipe no livro de Atos. Filipe é aquele chamado evangelista, que num determinado momento ele é tirado de onde ele está e colocado no deserto onde tem um eunuco lendo a Bíblia. E assim, momento perfeito, mas gente, eu já tive conversa com pessoas que estão lendo a Bíblia que não gerou nenhum tipo de transformação assim lá na hora. Mas Filipe gerou e foi fantástico, né? Ele começa a explicar e ele diz assim, você está entendendo o que você está lendo? Aí ele fala, como é que eu posso entender se ninguém me explica? Aí ele, pois não. E lá vai Filipe junto com o eunuco, e as coisas são tão bem explicadas, e aquilo fica tão claro, impacta aquele eunuco de tal forma, que ele diz, o que impede de você me batizar aqui? E aí eles param no meio da estrada, acham um pouquinho de água lá, e ele é batizado ali, porque ele creu em Jesus Cristo. Uma conversa no táxi, vamos colocar assim, tá? O evangelista é desse tipo. Você fala assim, cara, no táxi ali, eu conversei, aí o cara falou, eu quero crer em Jesus agora. Pois agora, vamos orar agora, no táxi. Você fala assim, como é que consegue? Não é? Não tem uns assim que parece que tem uma facilidade? Deus dá a algumas pessoas uma habilidade de ganhar outros, e eu louvo a Deus por esses, porque esses frequentemente promovem o crescimento da igreja de Cristo. Prosseguindo aqui, para a gente ganhar tempo. Agora vou falar dos pastores. O pastor é o mesmo chamado dom de exortação, lá em Romanos 12. Romanos 12 fala assim, versículo 7. Versículo 8. O que exorta, faça-o com dedicação. A ideia de exortar aqui está embutida no dom de pastoreio. Entenda bem, quando eu falo pastor, deixa eu repetir aqui, eu não estou falando de gente como eu ou Jailson. A gente tem título de pastor,
não é necessariamente um pastor. Deveria ser, mas tem pastor que não é pastor. Não pense em nomes, por favor. Apaga da cabeça, pra você não ficar crítico, tá? Mas você entendeu o que eu quero dizer. Título é uma coisa. Não estou falando de título, estou falando de habilidade. Tem pessoas que não são pastores, nem são pastoras no sentido de serem ordenados, mas eles são pastores de cuidar de outros. Meu pai costuma chamar a gente assim de ovelheiro. Ovelheiro é aquele que gosta de lidar com a ovelha assim. Ele pega a ovelha e coloca nas costas. Aí a ovelha se machuca, ele vai lá, sara a ovelha. Aí a ovelha começa a chorar, ele vai lá e conforta. Tem gente que é ovelheiro, é bom de cuidar de ovelha. Ele tem, assim, facilidade de lidar com pessoas abatidas, fracas, desanimadas. E o pastor, ele faz isso, ele encoraja e conforta aquele que está sendo aconselhado. É bom que a gente entenda que isso faz parte da vida da igreja, ok? Eu vou falar daqui a pouco, mas eu já adianto. Pastores, presbíteros, é esperado que tenham esse dom, em alguma medida. Mas outras pessoas na igreja devem ter. Inclusive, aqui vai uma coisa importante. Acontece em situações em que os líderes da igreja não são bem dotados em alguma área. Pois a melhor coisa que eles têm a fazer é procurar quem é, para lhes ajudar nisso. Por quê? Na sua multiforme graça, por isso que é multiforme, Deus traz pessoas diferentes com habilidades diferentes para servir o corpo. E a gente tem que entender a necessidade uns dos outros. Então, há casos em que pastores, eu conheço gente assim, eles não são muito bons de pastoreio. Mas se eles são pelo menos humildes, eles vão chamar quem é bom de pastoreio. Para cuidar da igreja. No mínimo, essa correção. Não é nem ideal, porque quem tem título de pastor deveria ser pastor. Mas, se ao menos ele for humilde, ele pode socorrer a igreja, chamando quem encoraja, conforta. Inclusive, eu quero aqui fazer um apelo importante às mulheres. Presta atenção. Na nossa igreja, nós não temos mulheres que são oficiais. Isto é, pastoras, presbíteras e assim por diante. No entanto, quando a gente fala de dons, é preciso que você entenda o lugar que cada um ocupa. E como é importante a gente despertar ou encontrar pessoas no nosso meio que têm dom de pastoreio ou dom de exortação. Por quê? Porque serão muito úteis na vida de outras mulheres. A igreja vai crescer muito se nós começarmos a descobrir quem é hábil nisso, quem tem essa habilidade e faz isso bem, que seja um norte na vida de outras pessoas. E aí você poderia me perguntar, quem? Como é que a gente sabe que a pessoa tem essa habilidade? Então deixa eu dar um exemplo bíblico e depois eu vou falar de características. Primeiro exemplo bíblico. Você lembra de Barnabé? Era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José do quê? Das Consolações. Por que ele é chamado de José das Consolações? Porque ele era um pastor nato. E tem uma prova disso na Bíblia, muito bonita. Tem uma história em que Paulo e Barnabé têm uma desavença por causa de um jovem chamado João Marcos. João Marcos é um desapontamento para o trabalho missionário. Paulo é um cara duro. E ele fala assim, João Marcos não deveria continuar conosco. Não deveria. Eu acho que ele não tem condições de trabalhar em missões. E o Barnabé tenta defender o João Marcos e Paulo fala que não. E aí os dois têm uma desavença, está escrito isso no livro de Atos. E eles se separam. Paulo resolve sair com Silas para continuar o seu trabalho missionário. E Barnabé fica com João Marcos. Agora a parte mais bonita da história vem agora, presta atenção. A última carta que Paulo escreveu, que nós temos conhecimento, é 2 Timóteo. Em 2 Timóteo, no último capítulo que ele escreveu, capítulo 4, ele fala assim, Timóteo, traz João Marcos, pois ele é muito útil ao ministério. Ele me será muito útil. Por que Paulo mudou a opinião quanto a João Marcos? Eu tenho aqui uma teoria, não está explicitado na Bíblia, mas eu acho que faz sentido. Porque houve um Barnabé na vida dele. Barnabé pegou um moço desacreditado e o transformou num jovem muito útil ao seu ministério. Paulo mudou o conceito dele porque Barnabé tratou dele. Eu não vou entrar no mérito
do erro de Paulo, ou do juízo dele, se foi certo ou errado. Não é o que eu quero enfatizar, mas mostrar que Paulo mudou a opinião, e se ele mudou a opinião é porque alguém tratou dele. Eu creio que foi o José das Consolações que tratou de João Marcos. Agora, o que faz de alguém ser um pastor, uma pessoa com dom de exortação? Alguns exemplos aqui, algumas características. Primeiramente, tem que ser uma pessoa que sabe ouvir. Alguns de nós gostam de ouvir demais a sua voz. Isso não é um bom sinal. Que quando a gente tem que cuidar de pessoas, a gente tem que ouvir. E a gente ouve cada besteira. Mas fica lá ouvindo. E ouve, e ouve, e ouve. Até terminar a história. Saber ouvir é uma boa característica de quem é pastor. Segunda coisa, importantíssima, é que quando você fala, abre a boca para falar. Você não fala da sua própria experiência, somente, da sua própria sabedoria, das cãs da sua vida, mas você sabe aplicar a palavra de Deus. Isso é muito importante. Saber aplicar a palavra de Deus é a nossa ferramenta de cuidado, de consolo na vida de alguém. Terceira característica muito importante. Quem tem esse dom precisa ficar de boca fechada. Precisa ficar de boca fechada. Você vai ouvir muita coisa que os outros não precisam saber. Você tem que fechar a boca. Porque quem cuida das pessoas na intimidade não pode compartilhar dessas coisas de uma maneira não sábia com outros. Por isso, quem é pastor, de maneira nata, às vezes é procurado pelos outros sem saber que tem esse dom. Procurado porque parece criar uma identificação. Se você acha que Deus tem dado isso a você, então eu peço a você, cresça no conhecimento da palavra. Porque tem muita gente que precisa ser tratada no nosso meio. Por último, mestres. Mestres não é difícil de entender, mas eu quero dar alguns exemplos aqui. Mestres são aqueles que tornam a Bíblia fácil de ser entendida. Eles são pessoas que têm essas habilidades, eles gostam de entrar na Escritura e ensinar, e lá cavucar os detalhes e tal, e isso aí enche o coração deles, eles ficam alegres de poder trazer conhecimento e entendimento às pessoas. E eu disse na semana passada, eu vou repetir aqui, não é porque a pessoa ensina fora, que ela tem dom de ensino. Às vezes é professor lá fora, no estado, na faculdade, o que for, e não é bom mestre aqui. Eu até contei um exemplo, numa igreja onde eu trabalhei como seminarista, em que o melhor professor da escola dominical não conseguiu terminar primeiro ciclo do ensino fundamental. Falava tudo errado, ele era pedreiro, ajudante de pedreiro, eu acho que ele fazia na época. Mas ele era o professor da igreja. O melhor, disparado. Porque Deus deu habilidade para ele. E a habilidade que Deus deu a ele foi de alguém que quer conhecer as Escrituras, cavucar as Escrituras para poder tirar as verdades de lá. Então, quem é mestre, frequentemente é apreciado por outros porque faz a Bíblia compreendida, clara, e ajuda as pessoas nesse quesito. Você vai dizer assim, pastor, eu não sou bom. Mas lembra que num certo nível você tem que ensinar. Por exemplo, vocês que são pais, têm que aprender o suficiente da Bíblia para ensinar seus filhos. Isso é ordenança de Deus. Não adianta você dizer, não tenho dom. Minha esposa que faz, que não fala muito bem. Aprenda. Você tem que conversar com seu filho, você tem que ensinar valores, princípios para ele. Então, o mínimo para poder ensiná-lo algumas coisas da Bíblia Sagrada. Agora, não é esperado que você saiba explicar com facilidade vários elementos, vários aspectos da Bíblia Sagrada, ok? Mas é bom que a gente entenda essa ideia de deveres. Todos temos alguns deveres, mas alguns cumprem esses deveres com mais facilidade. E esses são aqueles dotados pelo Espírito. Bem, eu quero terminar essa primeira parte explicando um pouco de como é que funciona, como é que são as ênfases. Eu vou dar um exemplo aqui de como, quando as pessoas têm dons diferentes, elas têm interesses diferentes e ênfases diferentes. Às vezes, imagine aqui, só supostamente, alguém é chamado para dar uma aula de escola dominical, ou para fazer uma mensagem, uma pregação, num culto, né? Quem tem um determinado dom mais forte do que outro, ele vai enfatizar uma coisa em detrimento da outra. Tem algo que eu não disse, um parênteses que eu tenho que fazer aqui. Quando eu falo que tem um certo dom
mais ressaltado do que outro é porque não é verdade que nós temos só um dom. Pode ser, mas não precisa ser assim. A Bíblia tem evidências de que pessoas que pareciam ter outros dons. Paulo mesmo diz que ele tem outras habilidades. Então é possível a gente pensar que a gente tem mais do que um. Mas normalmente tem um que é mais fácil de detectar, que é aquele que parece que salta mais aos olhos nossos e dos outros. Eu quero dar um exemplo de alguém que tem esse dom mais forte. Então presta atenção no exemplo que eu vou dar. Vamos supor que os três fossem pregar uma mesma mensagem ou dar uma mesma aula sobre a parábola do bom samaritano. Acho que a maioria conhece essa parábola. Lembra que um homem está na estrada, ele é pego por ladrões, surrado, deixado quase que morto na estrada. Jesus diz que o primeiro que passou perto foi um sacerdote, ao invés de ajudar, ele passou de largo, ele atravessou a rua, passou do outro lado para não ter que ajudar, porque ele tinha coisa para fazer lá no templo. Depois passou um levita, e o levita também era alguém que cuidava das coisas da igreja, vamos dizer assim, e ele não ajudou, ele também passa de largo. E quando Jesus está contando essas coisas, ele está fazendo uma crítica aos judeus que se julgavam religiosos. Mas aí a parte que mais doeu os seus ouvintes foi o terceiro homem que passa na história, que é um samaritano. O samaritano é odiado pelos judeus, considerado gentalha, vai para usar uma linguagem do Chaves aqui. Gentalha, é gente de outro nível, tá? É gente assim, não dá nem para conversar com gente assim. O judeu não suportava o samaritano era desprezado, era um povo estranho. E Jesus pega exatamente o odiado e faz dele herói, porque o samaritano é aquele que para, socorre, coloca no animal, leva para um lugar, uma espécie de um hospital para ser cuidado lá, uma estrebaria, não, um hospital mesmo, um lugar para ficar, e concede moedas para ser socorrido, e diz, se tiver mais o que pagar, eu pago na volta. Bem, Jesus termina a história e as pessoas ficam pasmas, e ele fala assim, quem é que amou o próximo? E aí todo mundo entendeu, o samaritano. Aquela resposta assim que deve ter dado raiva de dizer, né? Samaritano. Pois Jesus explica então o que é amar como esse samaritano amou. E na verdade Jesus Cristo é o verdadeiro samaritano, desprezado pelos homens, mas o que socorre espetacularmente os que estão no meio da estrada. Mas imagine que 3 pessoas diferentes fossem pregar essa mensagem. Olha só um exemplo, tá? Quem tem dom de ensino, o que ele vai fazer? Ele vai dizer, meus irmãos, eu vou explicar para vocês o contexto. Naquela época, tinha assim, a geografia era assim. O cara que tem dom de ensino, ele gosta dessas coisas. Ele fala assim, então, a geografia era assim, o cara descia e tinha isso, aí, sabe o que acontecia também? Tinha muitos ladrões no caminho, naquela época não tinha um policiamento, como tem, assim, tal. Hoje, e aí ele vai dar detalhes históricos, e você fala, puxa, que interessante, eu nunca tinha pensado nisso. Olha, hoje eu aprendi uma coisa nova. Quem tem dom de ensino gosta de se aprofundar no contexto para revelar o sentido da parábola. E você fala, que legal, eu não sabia, nunca tinha pensado na conexão lá com Ezequiel, não sei que capítulo. Quem tem dom de ensino faz essas coisas. Você fala, puxa vida, olha, essa foi muito legal, essa eu não tinha percebido. Mas, digamos que quem vai dar a próxima aula e ele escolheu o mesmo texto, tem dom de exortação, sabe o que ele vai fazer? Provavelmente ele vai destacar a benevolência animadora do samaritano. Ele vai falar assim, como é bom cuidar de pessoas, gente. E a gente se gastar pelas pessoas e pagar pelos problemas delas. Porque ele gosta disso, entendeu? Aí ele vai falar da importância da gente cuidar de outros. E ele vai destacar como o samaritano é o exemplo de cuidador. Ele vai destacar essa benevolência animadora, porque é o que lhe salta aos olhos. Imagina que alguém com dom de profecia vai pregar. Ele vai admoestar nossa falta de amor para com o necessitado e nossas atitudes preconceituosas. Quantas vezes somos como os levitas e os... Quem tem dom de profeta é aquele que vai bater, dói, mas você precisava ouvir. E talvez vá confrontar o seu pecado para mostrar que você não é o samaritano. Você pensava que você era o bom samaritano? Não, você é o primeiro. Ou o segundo, você não é o terceiro. O profeta faz você sentir assim no final do sermão. Você fala, pastor, o senhor acabou comigo. Eu só tomei tapa na cara hoje. O profeta normalmente é assim. É aquele que confronta de tal forma que você sente. Você sabe que é verdadeiro, dói, mas você precisava ouvir aquilo. Você precisava ouvir aquilo.
Por que eu dei esse exemplo? E eu não estou inventando isso, eu estou tirando de um livro escrito por uma mulher sobre dons, muito bom, da Lyda Knight, que chama Quem é Você no Corpo de Cristo? Muito legal esse livro. Ela cita esse exemplo, eu adaptei, para mostrar que quem tem dom dá ênfases diferentes, e por isso que nós aprendemos, olha que legal, as 3 coisas que eu cito aqui são verdadeiras. Nenhuma das 3 é para ser desprezada. Você não fala primeiro assim, eu não gostei da sua aula. Eu gosto do segundo. Talvez você goste do segundo porque você se identifica com alguma coisa que ele disse, mas as 3 são necessárias. As 3 são necessárias. Tá? As 3 são verdadeiras. E é possível você ouvir as 3 mensagens e falar assim, hoje eu ouvi uma coisa diferente. Mesmo texto, mas eu achei que ia ser um sermão repetido. Não foi. Tão diferente. Que coisa, né? Por quê? Porque nossas ênfases, nossos dons vão nos permitir esse tipo de destaque. Pois bem, deixa eu terminar essa parte dizendo o seguinte. Eu não falei de todos, mas falei de quase todos os chamados dons de falar, para dar a vocês um sentido do que são cada um deles e como é que eles são úteis na vida da igreja. Eu entenderia se eu tivesse um pastor que fosse mestre e me ensinasse um monte de coisas, mas de vez em quando ele convidasse um outro que seja mais pastor, né, com dom de exortação, e aí o pessoal fala assim, nossa, até chorei na mensagem hoje, nossa, que foi muito tocante. E o outro então, que vem, deu aquela cacetada e falou assim, mas a gente precisava ouvir. A igreja precisava acordar, estava muito. Eu reconheço se a gente perceber essa complementação. Isso faz a gente compreender a nossa necessidade uns dos outros. Até para quem gosta de ensinar, para quem gosta de comunicar a palavra de Deus, a gente precisa de ênfases diferentes para sermos melhor servidos, ok? Eu vou terminar com uma oração, nós vamos ter o nosso intervalinho para café, e depois nós vamos voltar para uma parte mais curta, que eu vou falar sobre dons de servir. Essa vem depois de intervalo, vai ser um pouco mais curta e a gente vai terminar por hoje. Vamos orar primeiro, depois a gente toma um café. Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra, pela forma como ela esclarece a multiforme graça de Deus. Nós ouvimos coisas preciosas de pessoas com dons diferentes. E somos edificados com pessoas com dons diferentes. Como é importante isso, Senhor. Como é importante o Senhor nos fazer crescer mediante pessoas com habilidades distintas. Todos ensinando a Tua palavra, em alguma medida comunicando a Tua palavra, mas nos fazem crescer em áreas diferentes. Nossa oração nesta hora é que o Senhor comece a despertar gosto no coração daqueles que se veem em um desses dons, um gosto por estudar mais a Tua palavra, um gosto por maior disposição no serviço, que haja um desprendimento maior, que nós saibamos agir em conformidade com a Tua ordem de servirmos uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Oramos em nome de Jesus. Amém.